Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Quero saudar Diácono Ivan, nossos ministros, nossos leitores, os cantores, coroinhas, acólitos e toda a comunidade aqui reunida neste 21º domingo do tempo comum. Uma saudação especial para os nossos catequistas. Ser catequista não é simplesmente se reunir uma vez por semana com os catequizandos, mas a partir disso, um amor, uma experiência verdadeiramente profunda de Cristo, a ponto de se tornar testemunho. Josué, na chegada da terra prometida em Siquém, convoca o povo para uma assembleia. E nesta assembleia, a pergunta: a quem vós quereis servir? Aos deuses da Mesopotâmia, dos amorreus, ou ao Senhor? Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. O povo, tomando consciência dos feitos de Deus na sua vida, na sua caminhada até a terra prometida, responde positivamente: também nós iremos servir ao Senhor. No mundo cheio de deuses, no Antigo Testamento também existia o politeísmo, o culto a vários deuses. O mundo hoje também é chamado a dar uma resposta: a quem de fato iremos servir. Nós podemos admirar um artista famoso, um cineasta, mas essa pessoa não pode ocupar o lugar de Deus
na nossa vida. Porque só o Senhor pode nos trazer a verdadeira vida, a verdadeira salvação. Falando de família, com base na segunda leitura, Paulo aconselha aos esposos a amar suas esposas e vice-versa. Não para que a mulher seja escrava do marido, mas sim cultivar um autêntico amor, que é a verdadeira base da união matrimonial. Se isso não acontece, o casamento pode estar comprometido ao longo da caminhada. Nos meus 53 anos de vida, completei ontem, mais 17 de padre, eu vi muita coisa acontecer, sobretudo na igreja. Casais se separando, famílias se dissolvendo. Isso é muito triste. Até o padre Zezinho canta, agora se fala do desquite do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Mas a igreja tem a missão de ajudar os casais a conservar a união matrimonial. Porque o matrimônio é sacramento. O matrimônio não é apenas se unir para ver o que vai acontecer. Não. A partir de um amadurecimento, o sacramento acontece e depois vem os desafios. E a igreja tem que ajudar os casais nesse sentido. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, também quero me alegrar com tantos casais que estão aí há longos anos, firmes, fiéis na caminhada, na união matrimonial. Que Deus os conserve. Jesus reunido com seus discípulos, é importante lembrar que Jesus, ele não fez uma pesquisa de mercado para escolher o que é que deveria dizer para o povo. Jesus não fez isso. Ele dizia aquilo que era preciso dizer. Quando o padre fica dando um jeitinho de adocicar o evangelho para agradar o povo e atrair fiéis, isso é muito perigoso. A igreja tem que dizer aquilo que é preciso dizer, agrade ou desagrade. Caso contrário, corremos sérios riscos, porque Jesus era atrevido. Queremos pintar um Jesus na nossa mente que era tudo paz e amor e ponto final. A coisa não era bem assim. Ele dizia o que era preciso dizer. E a igreja tem que seguir este mesmo caminho, no sentido de orientar o povo para que sejam cristãos coerentes, que saibam o que querem da vida. Não uma igreja prometedora de milagres, uma igreja prometedora de coisas para o mundo, teologia da prosperidade. Muita gente quer isso. Tem gente que até diz, eu fui naquela igreja e não me senti bem. Não me disseram o que eu queria ouvir. Então eu vou dar um chute no traseiro daquela igreja e vou procurar outra. Esse tipo de coisa acontece, porque muita gente quer uma
um tipo de religião que lhe agrade. E a religião também, às vezes, precisa desagradar. Para que, quem sabe assim, a gente possa vestir alguma carapuça e mudar alguma coisa na nossa vida. A igreja está aí também para isso. E quando Jesus falava palavras duras, tinha gente lá se lamentando, resmungando pelos cantos. Este homem fala coisa dura demais e foi se arrancando um por um. Igual esse tipo de gente aí, que de repente deixa a igreja católica e vai procurar uma igrejinha de fundo de garagem qualquer, porque perdeu o encanto, a igreja não correspondeu às suas vontades, porque usou palavras duras. E Jesus pergunta para os apóstolos: e vós quereis ir embora também? Pedro responde: a quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Sabemos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A quem iremos? Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, se o mundo nos atrai demais, talvez seja porque a nossa fé cristã é apenas algo superficial na nossa vida. Vai à missa quando dá, quando não dá, não vai, e assim vai levando a vida, né? Como diz aquela música antiga, vou levando a vida do meu jeito. Na religião cristã não pode ser assim. Porque a vivência cristã é coisa séria. Hoje nós vamos batizar aqui mais 5 crianças. E é dever dos pais e padrinhos ajudar essas crianças no crescimento da fé. Hoje nós vamos colocar a sementinha da fé em cada criança. Ah, padre, mas criança não tem consciência de pecado, isso e aquilo, aquela bobagem que falam por aí, né? Então, por que batizar as crianças? Por que batizar as crianças? Nossa, uau, você tem razão. Então, pode ir embora, não vou batizar mais ninguém. Espera lá. São Paulo, em Romanos 5,12, disse que por um homem veio o pecado e a morte no mundo, e por conta disso o pecado e a morte entrou na vida de toda a humanidade, porque todos pecaram. Batizar criança não é por conta de pecado pessoal, é por conta do pecado original, que atingiu toda a humanidade. Os bebês judeus também não tinham consciência de que eram nascidos em famílias judaicas. No entanto, eram circuncidados para pertencerem ao povo judeu. A criança pequena, nascida em berço cristão, também não tem consciência do que significa ser cristão. Mas recebem o batismo e depois, ao longo da vida, com os pais e padrinhos acompanhando, elas vão progredindo. E depois serão confirmadas. É isso. Não é difícil entender por que a igreja batiza as crianças. Até porque o próprio Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Acolher e batizar as nossas crianças é também um meio de acolhê-las na família cristã. João batizou para o arrependimento, para a conversão, e disse que depois alguém mais importante iria batizar com o Espírito Santo e com o fogo. A água é importante, a água do batismo nos lava, mas vamos também no nosso batismo, e as crianças vão hoje receber também o Espírito Santo, simbolizando aqui a chama, o fogo, a chama viva da salvação. Por isso, pais e padrinhos, e todos nós que já fomos batizados, vamos neste momento também confirmar o nosso batismo. Por isso que eu faço questão que a comunidade participe deste momento.
Eu gosto de batizar as crianças dentro da missa, por isso. É um meio de toda a comunidade também rever a sua vida de batizados e renovar naquele momento a sua caminhada cristã. Nós não vamos rezar o creio agora, porque depois vamos então renovar a nossa fé. Coloquemos diante do Senhor as nossas preces.